Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida como a Grande Guerra, um momento na nossa história onde a gente teve aproximadamente mais de 13 milhões de mortos, onde a gente teve armas químicas sendo usadas pela primeira vez, criação de lança-chamas, tanques de guerra, submarinos, impérios grandes caíram como o Império Russo, Império Alemão, Império Otomano, Império Austro-Húngaro. A gente teve uma consolidação de uma nova potência mundial, quebrando uma coisa que acontecia há séculos. A gente tem diversas coisas sendo inventadas e diversas coisas sendo destruídas. Enfim, aqui a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Amaram a minha introdução? Pois eu amei, porque eu tô tentando gravar ela há 10 minutos e eu não consegui. Então esse foi o meu melhor e eu vou manter isso daí que eu gravei. Mas enfim, eu fiz essa leve dramatização aí, melhor que a atriz da Globo, para mostrar para vocês que a Primeira Guerra Mundial é muito importante. Por mais que a gente não tenha muito foco disso na escola, a gente acaba estudando outras matérias. Eu, na minha opinião de menina de 16 anos, eu falo que essa matéria é muito importante sim. Então, vamos aprender Primeira Guerra Mundial. Também já vou falar que eu vou falar umas coisas aqui que o Léo não falou em sala de aula, porque eu acho importante. Eu fiquei até puta que ele pulou algumas partes, fiquei revoltadíssima, fiquei, que absurdo, Léo, quem você acha que você é pra pular essas partes? Mas enfim, eu entendo, ele tava com pressa, mas eu agora não estou com pressa. Eu vou falar todos os acontecimentos aqui da primeira... Não vou falar todos, né, porque eu não vou falar todos, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu vou falar, assim, grande parte das coisas, também para ser de maior entendimento, que pelo menos da minha parte eu entendo, assim, com mais detalhes, porque quando a gente tem justificativas para alguns fatos, aquilo para mim torna as coisas mais verdadeiras. Por isso que eu explico as coisas bem explicadinhas, mas enfim. Antes de eu entrar em Primeira Guerra Mundial, vamos dar um leve contextinho de como estava a visão da Europa, porque isso é muito importante. A Europa estava passando pela Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho que ele não vai pedir muito. Enfim, a Belle Époque foi o momento das coisas belas, onde a Europa estava com uma visão que, tudo era perfeito, tudo era lindo, maravilhoso. A Europa virou a maior referência mundial, né? Então todo mundo queria ali copiar a Europa, todo mundo queria ser a Europa. A Europa teve diversos avanços tecnológicos na saúde. A gente também tem, né, nessa época, durante a Belle Époque, a segunda revolução industrial. Então a gente tem um aumento de produções, a gente tem o foco da indústria indo para outro lugar, a gente tem a riqueza também aumentando, né? Porque na segunda revolução industrial a gente tem os países ficando cada vez mais ricos. Enfim, a gente tem um otimismo também muito grande aqui na Belle Époque, que é muito importante. Todos os países estavam com um otimismo muito grande e com o nacionalismo muito grande também. Enfim, isso é a receita para dar errado. Todo mundo achando que vai se dar bem, todo mundo muito otimista e o nacionalismo exagerado. E claro, agora eu vou chegar na Primeira Guerra Mundial, nas causas, vocês vão ver que é tudo uma poção pra dar merda. Por quê? Porque agora o que estava acontecendo, né, gente? Vamos dar uma relembradinha. Tinha acontecido, se vocês esqueceram, a unificação tardia da Alemanha, onde ela entra em guerra com a França e tudo mais, que é a Guerra Franco-Prussiana. Enfim, a Alemanha sai vencida e humilha a França, pegando um dos territórios mais importantes para a França, que era a Alsácia e Lorena, fazendo um sentimento de revanchismo na Alemanha crescer. Enfim, a gente tem esse ponto que é muito importante. A gente também tem a Conferência de Berlim, onde a Alemanha é totalmente desfavorecida, onde todas as colônias boas são entregues ou para a Inglaterra ou para a França, né? Na maioria da parte ali foi para a Inglaterra mesmo. Ela falou assim, foda-se para todo mundo, eu que vou me dar bem. A Alemanha ficou com pouquíssimas colônias e ficou com as piores colônias. E que nem eu comentei, na Belle Époque eles passaram pela segunda revolução industrial. Eles precisavam muito de matéria-prima, eles precisavam muito de lugares para explorar. Por mais errado que seja, eles precisavam. Assim, não precisavam, né? Mas para ali, para o momento, eles precisavam. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, a Alemanha ela é muito desfavorecida naquele momento, ela começa a se aliar com alguns países para dar uma compensada ali, sabe? Já que eu não tenho tanta colônia, eu vou estar me aliando aí com os países para, sabe, garantir aqui minha bola. Enfim, a Alemanha tenta uma aliança que foi chamada de Liga dos Imperadores, que seria uma aliança entre
a Alemanha, a Áustria-Hungria, né, que era o Império Austro-Húngaro. Eu não vou ficar falando império toda hora, porque aqui é tudo praticamente império. Eu vou falar só o nome, porque senão, nossa, eu vou me embananar toda. Enfim, Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia. Lembrando, esses três eram impérios. Enfim, essa liga dos imperadores não durou muito tempo, por causa que a gente tem a questão dos Balcãs. Não sei se eu falei certo, gente. Vocês perdoam minhas pronúncias, tá, gente? Vocês respeitam que o português não é meu ponto forte. Enfim, mas a gente tem a questão dos Balcãs. Por quê? A Rússia e a Áustria-Hungria, elas não se batiam muito, porque elas queriam o mesmo território. Então, acaba que essa liga dos imperadores acaba não dando muito certo. Não vou entrar muito agora na questão dos Balcãs, porque eu já vou voltar daqui 2 minutos, então, enfim, sossegue a periquita aí que eu já chego lá. Com essa falha dessa tentativa de juntar os países e tal, a Alemanha, ela fala assim, não, cara, eu ainda preciso de uma aliança. Então, ela acaba formando a Tríplice Aliança. Sim, ela já se forma aqui, que é uma união entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Sim, a belíssima Itália. Ai, gente, queria tanto morar na Itália. Enfim, só meu momento de devaneio. Em decorrência a isso, né, os outros países da Europa vendo essas uniões já ficaram assim, opa, o que esse povo tá se unindo? A França foi a mais espertinha, ela já ficou assim, ixi, que povo é esse que tá se unindo, que tá já formando aliança? A França, que não era nada coleguinha da Alemanha, que queria mais que a Alemanha se fudesse, viu que ela não conseguiu se unir com a Rússia, foi lá de conchave com a Rússia, foi, e aí, Rússia, lembra de mim? Chegou na Rússia, fechou vários acordos e conseguiu fazer ali uma aliança com a Rússia. Então a gente tem a França e a Rússia virando besties forever, mentira, enfim. Nenhum país aqui é amigo de ninguém, gente, mas eu falo assim porque eu acho mais legal de entender. Enfim, depois, em 1907, a gente tem a Inglaterra também ingressando nessa união da França com a Rússia, formando a Tríplice Entente. E o nome Entente vem do francês, que significa acordo. Enfim, mas na hora da guerra a gente vai chamar eles por outros nomes, porque eu, pelo menos, acho mais fácil, eu acho mais simplificado os nomes, e eu que não tenho uma eloquência? É eloquência a palavra? Nem sei, tão boa, é melhor pra mim entender, enfim. Esse momento que eu tô falando, onde todos esses países estão se formando alianças, é a famosa paz armada. Eu quis primeiro explicar e depois dar o nome, porque eu acho mais legal de entender, enfim. Todos esses acontecimentos dos países estarem se unindo, enfim, independentemente das causas, né, porque a gente vê que a Alemanha quer se unir por uma questão política mesmo, por uma questão econômica, já que ela não tem tantas colônias, já que ela ficou desfavorecida, ela tenta conseguir um apoio pelos outros países mesmo, pelos outros impérios. A França acaba, em resposta também se unindo com a Rússia, para não ficar, assim, não vou ser a única que não tem nenhum parceiro, e a Inglaterra acaba entrando ali na da França, já que as duas estavam de conchave já faz um tempinho. Por mais que a França e a Alemanha são inimigas históricas, né, que a gente vê isso ao longo da história, que, assim, a França tá de um lado, a Inglaterra tá de outro, aqui elas são amigas, por causa que o quê? A Inglaterra tava com muito medo da Alemanha se tornar uma grande potência mundial, e a Alemanha tava chegando lá, sabe? Ela tava começando a chegar ali no pezinho da Inglaterra, e a Inglaterra ficou com o cu na mão. Então ela acaba se unindo com a França, sabendo que a França tem aquele sentimento de revanchismo muito forte com a Alemanha. É aquela famosa frase, né? Inimigo do meu amigo é... Não, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Me confundi na frase, mas deu para entender. Enfim, então toda essa questão dos países se unindo, formando alianças, virando bestes, é a famosa paz armada. Porque o que acontece? Enquanto estava todo mundo se unindo, a Inglaterra e a Alemanha começaram uma corrida armamentista, onde cada uma queria, ser mais forte que a outra. Então, um investia em exército, a outra ia lá investir em arma. Então, assim, virou realmente ali uma disputa para ver quem seria o melhor em questão militar. E isso fez, né, essa disputa armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra, fez os outros países da Europa também começarem a se armamentar. Enfim, vocês estão vendo a tensão começar a crescer? Países se unindo, todo mundo com arma, não vai dar bom.
vai dar merda, em algum momento vai dar merda. Enfim, a Europa virou um grande barril de pólvora. Ela só precisava de uma faísca pra acender aquela merda, pra dar uma merda federal. E eles vão conseguir esse motivo. Isso é uma coisa interessante de entender de Primeira Guerra Mundial. Diferente da Segunda Guerra, que a gente tem realmente ali um país sendo o pivô da guerra, sabe? Tipo, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Alemanha sendo o grande pivô ali. Na primeira, não. São todos os países que querem entrar em conflito. Por isso que eu acho interessante a gente entender isso logo de cara. Para no desfecho, a gente perceber que não existem culpados. Aqui todo mundo queria guerrear, aqui todo mundo queria disputa, todo mundo queria brigar um com o outro, porque a gente tinha, como eu falei, a gente tinha questões econômicas envolvidas, a gente tinha revanchismos, por exemplo, a França contra a Alemanha, coisas históricas que vinham acontecendo. Então a gente tem muitas causas e muitos fatos históricos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, enfim, a gente tem que entender isso. A gente aqui não tem um herói nem um vilão. Assim, em nenhum momento da história a gente tem heróis e vilões. Mas principalmente aqui, a gente não tem um pivô, não tem um país que foi o pivô da guerra. Todo mundo queria a guerra. Então, que nem eu falei, os países estavam esperando a faísca para eles realmente terem um motivo para entrar em guerra. Tanto que quando surge o menor motivo possível, eles entram. Mas enfim, vamos começar a explicar essa faísca. Qual que foi a faísca necessária? E nem eu comentei, a gente vai voltar para a questão dos Balcãs agora. O Império Otomano, eu vou colocar um mapinha para explicar isso aí, vou botar aí na tela para vocês entenderem. A gente tinha o Império Otomano, que ele outrora já foi um império muito importante, muito fortíssimo, mas no século XIX, início do século XX, ele começou a cair em decadência e ele começou a perder diversos territórios, principalmente depois que ele teve uma guerra com a Rússia. Quando ele teve essa guerra com a Rússia, a Áustria-Hungria se aproveitou e pegou um território para ela, que era a Bósnia. A Bósnia foi um território que a Áustria-Hungria já estava querendo se unificar com ela e depois disso ela conseguiu. Só que surgiu uma treta aí, porque a Sérvia, que é um país ali do ladinho da Bósnia, também queria a Bósnia para ela e ficou puta da Áustria-Hungria tá ali, tipo assim, tá roubando aquele território dela. Então a gente começa ali a ter um conflito se acendendo, principalmente pelo fato da Rússia ser aliada da Sérvia. Enfim, então, você entendendo essa questão da Bósnia, já vou chegar realmente ali no foguinho que vai acender isso, mas só pra gente ter uma ideia aqui antes de falar do outro ponto. Depois da paz armada, né, que eu falei que os países começaram a se unificar e tudo mais, a gente já tinha alianças consolidadas. De um lado, a gente tinha a Tríplice Aliança, né, que aqui no caso a gente vai chamar de Impérios Centrais, né, porque eu vou botar um mapinha também. Você vai ver que na Tríplice Aliança são todos os impérios que estão realmente no centro, por isso que é chamado de Impérios Centrais. Esse é um nome que eu vou usar no resto da aula, porque eu acho mais rápido e mais fácil, e eu aprendi assim, então eu vou usar esses nomes. Mas lembra, quando eu falar Impérios Centrais, eu tô falando da Tríplice Aliança. Os Impérios Centrais a gente vai ter o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Itália. E do outro lado, a gente tem a Tríplice Entente, ou como eu gosto de chamar também, como os historiadores chamam, os aliados. Eu uso para guardar esse nome aliados assim. Primeiro, a Alemanha que toma a partida de começar ali algumas negociações para começar a se unir com os outros países. E aí, em resposta, a França se alia com outros países. Então, eles são os aliados contra a Alemanha e as pessoas que ela se aliou. Foi assim que eu guardei, talvez sirva para vocês guardarem também. Enfim, do lado dos aliados a gente vai ter a Rússia, né, o Império Russo, a França e a Inglaterra. Enfim, agora vamos realmente pra merda feder agora. Vamos lá. A faísca necessária, que nem eu falei, a gente tinha a questão dos Balcãs, onde a Áustria-Hungria, ela pega a Bósnia para ela. E que nem eu falei, a Sérvia queria muito esse território. Enfim, ela conquistou esse território, passou-se uns anos, o arquiduque austro-húngaro decide fazer ali uma visita à Bósnia. Lembrando, isso foi uma questão assim diplomática, não foi do nada que ele decidiu ir para a Bósnia.
Ele tinha uma questão diplomática ali, mas enfim, o importante é que ele foi para a bendita Bósnia. Se ele não tivesse tomado essa decisão, talvez muitas coisas não teriam acontecido, né? Mas enfim, essa decisão dele custou muito, principalmente a sua vida. Porque quando o arquiduque chega na Bósnia, ele acaba fazendo uma passeata, né? Que ele tá num carro, ele tá passeando, né, pelas ruas lá da Bósnia. E aí, um estudante sérvio dá um tiro no arquiduque, né? Depois eles prenderam, né, esse estudante, descobriram que ele era um extremista, que foi pago, né, obviamente pelos sérvios, enfim, para matar o arquiduque. Na hora que o arquiduque é morto, a Áustria-Hungria fica puta, fica revoltada, né? O imperador austro-húngaro, ele até fala aqui, ó, escrevi essa frase para falar para vocês. Precisamos eliminar os sérvios, pois eles são como cobras nos calcanhares do império. Então a Áustria-Hungria está literalmente declarando morte aos sérvios. E quem fica muito puta com essa declaração da Áustria-Hungria é a Rússia. Porque a Áustria-Hungria, né, depois da morte do arquiduque, ela declara guerra contra a Sérvia. Tipo assim, eu tô falando, esses países devem estar pensando assim, nossa, nada a ver, né, com os outros países que você falou. Mas agora eles vão começar a aparecer. Porque na hora que a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, não sei se vocês lembram, eu comentei lá no início. A Sérvia era mó best forever da Rússia. Então, quando ela vê que a Áustria-Hungria está declarando guerra contra a Sérvia, a Rússia fica puta e entra no conflito também. Ela fala assim, você está declarando guerra contra minha amiga? Pois bem, eu declaro guerra contra você, Áustria-Hungria. A Alemanha, que estava lá só olhando as coisas, fala, opa, se mexeram com meu amigo, porque, né, vamos lembrar, a Alemanha era aliada da Áustria-Hungria. Então, ela, né, pede pra Rússia, ó, ela tenta ter uma formalidade, ela acaba pedindo ali pra Rússia, né, tipo, por favor, retire a sua declaração que você declara guerra contra a Áustria-Hungria, porque senão a gente vai ter que também entrar nesse conflito, pois a Áustria-Hungria é minha aliada. A Rússia cagou pra Alemanha, falou, não vou nem responder esse filho da puta, e aí a Alemanha fala, pois bem, então, eu também entro no conflito declarando guerra contra a Rússia e contra a França. A Alemanha já chegou chutando balde, enfiou a França, que já não tinha nada a ver no rolê, mas enfiou, porque ali, de acordo com a Alemanha, a França era aliada da Rússia, então também tinha que entrar no conflito. Então aí a gente já inicia um conflito, a gente já inicia uma guerra entre Alemanha contra França e Rússia. Olha a treta que a Alemanha foi se envolver. E a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia. Enfim, algo importante, a Áustria-Hungria, primeiro ela ia focar em derrotar a Sérvia, para depois ir ali ajudar a Alemanha. Então, meio que a Alemanha fica sozinha no rolê. Ela fica sozinha para lutar contra a Rússia e contra a França. Uma coisa muito importante, eu vou botar isso no mapinha, mas para você que não é bom de geografia, se você não sabe, a Alemanha ela fica no meio da França e da Rússia. Então, estrategicamente, ela não é tão boa, porque assim, ela vai ser atacada dos dois lados. Mas enfim, o plano da Alemanha era invadir a França rápido, tipo, dominar a França rápido, para depois concentrar suas forças na Rússia. Porque, que nem eu falei, ela tá no meio dos dois países. Então, ela realmente precisaria fazer algo muito rápido ali para conseguir lidar com os dois. E o plano da Áustria-Hungria era derrotar a Sérvia e ir ajudar a best dela, que era a Alemanha. Spoiler, não deu certo o plano, porque agora a gente vai começar a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, que é chamada da Guerra do Movimento, onde eles começam a se deslocar, onde realmente a gente tem invasões de territórios, enfim. A Alemanha, ela consegue até com bastante sucesso começar a invadir a França, né? Primeiro, antes dela invadir a França, ela passa pela Bélgica, que seria um território neutro, já que ela não está envolvida com nada. Porém, a Alemanha, muito filho da puta, assim, um absurdo isso que eu vou falar agora, mas enfim. A Alemanha, né, para ela conseguir entrar na França, ela tinha que passar pela Bélgica, que era esse território neutro. Só que na hora que ela passa pela Bélgica, ela faz uma das maiores atrocidades, que foi conhecido como o estupro da Bélgica.
Dizem, né, franceses e ingleses falaram que quando a Alemanha entrou na Bélgica, eles estupraram mulheres, cortaram seios de mulheres, cortaram mãos de crianças, mataram a roda a população sem motivo nenhum, uma vez que a Bélgica não tinha nada a ver com o rolê. Quem ficou muito puta com essa invasão ali à Bélgica e essa atrocidade foi a Inglaterra, que daqui a pouco já vai se intrometer no rolê. Enfim, a Alemanha faz essa atrocidade, passa pela Bélgica e chega na França. E a Alemanha, ela realmente começa ali o início no seu plano. Ela consegue avançar bastante no território francês. Ela consegue conquistar ali bastante coisa, porque a Alemanha, quer dizer, ela era muito boa militarmente. Então ela realmente consegue avançar ali. Só que aí a Rússia, diante daquilo, o que ela faz? Não, tenho que ajudar minha amiga França. Ela envia tropas para a Prússia, né, que é uma região ali da Alemanha, e aí a Alemanha se encontra numa cilada, porque ela tá ali atacando a França, só que a Rússia tá atacando ela do lado direito. Então ela acaba separando suas tropas, manda uma parte das tropas que já estavam ali na França pro outro lado do país, pro outro lado do Império, lá pro lado da Prússia, lá do lado da Rússia, para conseguir parar os russos. E ela consegue parar o avanço russo sobre o território dela, só que quando ela dá essa desconcentrada de tropas, ela dá um tiro no pé. Porque o que acontece? Aquele avanço francês que ela conseguiu fazer acaba caindo por terra, porque os ingleses que ficaram putos com aquele estupro da Bélgica que eu falei, decidem entrar para proteger os aliados dele, né? Então agora a gente tem os aliados na guerra. A gente tem a Inglaterra entrando para proteger a França. Então, quando a Alemanha volta, né, as tropas alemãs voltam para a França, elas têm de surpresinha agora os franceses junto com os soldados ingleses. E ali a gente vai ter uma das principais guerras ali do início da Primeira Guerra Mundial, que foi conhecida como a Batalha de Marne. Falei certo? Acho que não, mas enfim, que foi a primeira grande guerra ali da Primeira Guerra Mundial, que a gente teve aproximadamente 12 milhões e meio de soldados, e foi uma batalha muito violenta. Ela aconteceu na França, né, com o apoio dos ingleses. Essa batalha, ela também foi conhecida como o Milagre de Marne, porque lá a Inglaterra e a França conseguiram conter os avanços alemães e conseguiram fazer que a Alemanha recuasse aproximadamente 100 quilômetros. Então, eles conseguiram recuperar bastante território francês. Isso foi um bastante baque para a Alemanha, porque ela, realmente foi bem derrotada ali no início. Ela ficou, desolada, cara, início da guerra comecei perdendo já que ela foi totalmente, o plano dela foi totalmente pro ralo. E a Áustria-Hungria, para piorar, que tinha que ali conseguir vencer a Sérvia rápido para ir lá ajudar a Alemanha, acabou perdendo também. Ela não esperava que a Sérvia estivesse tão bem militarmente. Então, na hora que ela foi ali disputar com a Sérvia, ela acabou perdendo também. Então, o nosso lado ali o nosso lado ali do Império Central acaba totalmente, em primeiro momento, derrotado. Enfim, depois desse acontecimento, o que acontece? Que nem eu falei, eu esqueci de comentar, na verdade, que nem eu falei, agora eu lembrei que eu esqueci de comentar. Quando toda essa guerra estava acontecendo, não sei se vocês perceberam, mas do lado dos impérios centrais, né, da Tríplice Aliança, eu não comentei nada da Itália. A Itália não se envolveu de princípio, a Itália permaneceu neutra na guerra. Porque, de acordo com a Itália, era só para ela se tornar aliada ali dos acordos que ela fez, caso fosse, caso a França invadisse a Alemanha ou a Áustria-Hungria, caso o outro lado começasse a guerra, como uma maneira de defesa. Porém, foi ao contrário. Se a gente for ver, assim, da maneira que a Itália quis passar, pelo menos, foi a Áustria-Hungria que começou a guerra, uma vez que ela que declarou guerra contra a Sérvia. Então, não faria sentido a Itália se envolver na treta, sendo que, foi eles que começaram. Essa foi a desculpa da Itália. Assim, a Alemanha e a Áustria-Hungria ficaram putas, mas assim, não tanto, porque depois da Itália ficar neutra no início, eles conseguiram um outro aliado, que foi o Império Otomano. Enfim, agora voltando a isso que eu falei que eu devia ter falado ali no início, vamos para
a segunda fase da guerra, que é conhecida como a Guerra das Trincheiras ou a Guerra das Posições. Por que tem esse nome, Nicole? Porque foi um momento na guerra onde eles não saíram do lugar, eles permaneceram fixos. Porque depois desses conflitos, né, do Milagre de Marne que eu comentei, depois dessa guerra, as tropas francesas, com a ajuda dos ingleses, conseguiram afastar os alemães, mas ali o conflito continuou. O que aconteceu? Diversos soldados começaram a cavar buracos na terra para ficarem protegidos lá. E aí essas seriam as famosas trincheiras. Na Primeira Guerra Mundial, gente, um grande marco da Primeira Guerra Mundial são as trincheiras, que eram esses buracos que os soldados construíram para conseguir se proteger e se atacar. Que era assim, foi até inteligente, porque os soldados estavam lá, morria pouca gente no conflito, já que eles ficavam escondidos na trincheira e literalmente tacava granada, tipo, dava tiro e tal, sem nenhum movimento. Então, na guerra mesmo, ali do conflito pau a pau, não morria muita gente, já que estava todo mundo escondidinho ali nas trincheiras. Só que essa segunda fase da Primeira Guerra Mundial acaba dando uma estagnada na guerra. Então, o que isso quer dizer, Nicole? Que assim, não acaba tendo avanço de nenhum lado. Por exemplo, vocês terem uma noção, as trincheiras se tornaram tão comuns e tão extensas que, por exemplo, tem uma parte que eu vou botar isso, uma foto que assim é bem legal de ver, que tem uma parte ali na fronteira da França que tem uma trincheira de sei lá quantos quilômetros, que é tipo gigantesca. Enfim, tipo, as trincheiras dominaram tudo ali. Só dando uma relembrada da trincheira, né, que é aquele buraco no chão. Então a gente tem um buraco, na frente da trincheira a gente tem diversas coisas cortantes, vidros, tudo para cortar, para impedir que as pessoas entrem na trincheira. E entre uma trincheira e outra era conhecido como terra de ninguém. Então no meio dessas trincheiras eram as terras de ninguém. E realmente, gente, era ridiculamente. As trincheiras eram uma do lado da outra. Então aqui tem uma trincheira alemã e aqui tem uma trincheira francesa. Tipo, era literalmente assim, tinham trincheiras que eram absurdamente próximas. Então essa segunda fase é a fase onde a guerra fica estagnada. E principalmente aquele sentimento da Belle Époque se quebra. Porque o que acontece? A população que estava passando por aquele momento maravilhoso da Belle Époque, onde tudo era lindo, se encontra na Guerra das Trincheiras, onde tinha gente morrendo bastante, onde tudo virou, tipo, podre, onde, tipo, tudo tava nojento, onde todo mundo tava sem esperança, por causa que a guerra se estagnou, não tinha avanço de um lado, não tinha vitória de um lado, não se sabia para onde a guerra iria. Então a Europa ficou realmente perdida. Agora aqui na segunda fase, que foi a fase das trincheiras. Um acontecimento muito importante, muito legal de estudar, foi conhecido como o Milagre do Natal. Só deixa eu confirmar se é esse nome mesmo. Deixa eu pegar aqui. Não, Trégua do Natal, perdão. A Trégua do Natal foi um acontecimento que aconteceu em diversas trincheiras. Tem até um filme que é muito legal, que se eu achar eu ponho uma partezinha aqui, se eu não achar eu não vou botar, mas enfim. A Trégua do Natal foi o seguinte: várias trincheiras, né, trincheiras que eram próximas, que sei lá, tinham soldados alemães, tinham soldados ingleses, franceses, saíram das trincheiras e foram comemorar a noite do Natal juntos. Esse acontecimento foi um dos maiores atos humanitários do século XX, né? Porque você pensa, tá todo mundo guerreando ali e na noite do Natal todo mundo levantou as mãos, levantou a bandeira branca para poderem comemorar o Natal. Eu acho que esse acontecimento, agora minha opinião, eu acho esse acontecimento muito importante para a gente entender a Primeira Guerra, para a gente entender que quando inicia a fase das trincheiras, né, que foi a maior parte da guerra, porque a Guerra do Movimento dura aproximadamente 1 ano só, então é só 1 ano e o resto é tudo de Guerra das Trincheiras, a gente vê que o povo perdeu um pouco daquele sentimento de tipo assim, não, a gente tem que guerrear assim, porque que nem eu comentei, no início da guerra, a população queria guerrear, as pessoas se alistavam para lutar pelo seu país. E isso com a Guerra das Trincheiras, né, da segunda fase, acaba acabando, sabe, esse sentimento nacionalista de serem superiores uns aos outros, principalmente da população. Porque a população, depois do segundo, terceiro ano da trincheira, já não aguentava mais aquilo. Não aguentava. E a gente vê isso
nessa trégua do Natal, onde inimigos mortais que deveriam, assim, se odiar ferozmente, levantam as mãos para comemorar uma noite do Natal, mostrando que, na verdade, o conflito ali deixou de ser questões até da população e virou só ali uma questão entre imperadores, entre líderes políticos, que não queriam abaixar a cabeça de jeito nenhum. Pelo menos essa é a minha opinião. Algo muito importante que também aconteceu na Guerra das Trincheiras foi o uso de armas químicas. Pela primeira vez na guerra, a gente tem uso de gases. A primeira a usar é a Inglaterra, ela usa o gás nitrogênio. Depois, a Alemanha entra com o gás, deixa eu ver, qual que é o nome? O gás letal do cloro. E depois, em 1917, a gente tem a invenção do gás mais letal, que a gente conhece, que é muito famoso, que é o gás mostarda, que é literalmente proibido mundialmente, porque esse gás ele era tão letal que se você entrasse em contato, você instantaneamente criava bolhas na sua pele, você tinha hemorragias internas, externas, era assim, horrível, horrível mesmo. Enfim, então a gente tem essas criações dessas armas químicas se iniciando. E isso é importante, né? Porque a gente sabe como isso foi usado na Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, eu comentei, a batalha estava estagnada, beleza. Então agora a gente vai entrar no ano de 1917, que é um dos anos mais importantes da guerra. A Guerra das Trincheiras, gente, eu não vou entrar, assim, claro, aconteceram outros conflitos e tal. Não vou falar de todos esses conflitos que aconteceram, porque, assim, agora, pra prova, e até de maneira geral, não são tão importantes. Na hora que forem, na hora de outras matérias que eu explicar, eu cito eles. Mas, enfim, a gente vai pular direto para 1917, porque tem muita coisa para comentar desse ano, que foi um ano muito decisivo da guerra. Em 1917, a gente tem a saída da Rússia da guerra. Depois desse lenga-lenga aí de Guerra das Trincheiras, a gente entra num problema muito grande, que nem eu comentei, a população já não queria mais a guerra. Já não era aquele sentimento do início que todo mundo queria participar. Principalmente que a Alemanha, né, que nem eu comentei lá no início do vídeo, né, das inovações da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha os submarinos. A Alemanha era o carro-chefe ali dos submarinos, porque o que acontecia? O plano alemão, diante da Guerra das Trincheiras, vendo que as coisas estavam estagnadas, o plano dela era o seguinte: ela cercava, né, ela pelo mar, né, pelos submarinos, elas meio que cercavam os países que eram inimigos dela, então Rússia, França, para impedir que embarcações que estavam ali para reabastecer o país com armas, com comida, com roupa, não chegassem. Então ela bombardeava e naufragava. Porque uma coisa importante da gente entender, se você não tem esse pensamento já estabelecido, é que durante uma guerra, gente, o país se concentra totalmente militarmente. Então ele vai só fazer arma, ele vai fazer só botina de guerra, vai fazer só capacete, vai fazer só munição, vai fazer só isso. E outras coisas que são importantes para a população acabam ficando de lado, como produção de roupas, né, para a população, algumas produções de alimentos vão ficando de lado, e aí esse país acaba pegando essas coisas por meio de outros países. Eles pedem para outros países para trazerem isso, para trazerem comida, para trazerem roupas para a população, já que eles estão concentrando toda a sua superprodução na questão militar. Enfim, então a Rússia ela cercava esses países e derrubava esses navios que estavam trazendo coisas muito importantes para a população. A maior parte desses navios que estavam chegando para os aliados eram navios estadunidenses, e isso é importante a gente saber porque vai acontecer uma coisa aqui importante. Mas enfim, os Estados Unidos estavam lucrando bastante com isso, porque, que nem eu falei, um país na guerra, ele concentra todas as suas produções para guerra. Então, os países que estão ajudando ele com outras coisas acabam se favorecendo, né? Já que o outro país começa a comprar coisas dele. Então, os Estados Unidos começa a vender muito alimento, muita roupa, arma também em certo momento, coisas militares para os aliados, né? Que é a Inglaterra, que era a Rússia e a França. Mas enfim, voltando. Os alemães destruíam muitas embarcações, fazendo a população, tanto francesa como a russa, mas principalmente a russa aqui, se encontrar em caos. Porque a Rússia, que já teve a responsabilidade de alimentar bastante parte da Europa, começa a faltar comida.
a população não tem o que comer, a população não tem o que vestir, a população não tem nada. E a Alemanha é a principal causadora disso, já que ela não deixava nenhuma embarcação estrangeira chegar na Rússia. Isso é importante, porque a população da Rússia entra em tanto caos, os russos começam a fazer tantas manifestações, tantas coisas, que a gente vai ter, né, a Revolução Russa, que é a Rússia, a população russa se unindo, né, contra o czar para derrubar o czar para eles poderem sair da guerra, porque a Rússia não queria mais estar na guerra, né? Eu pulei aqui os anos da guerra e já fui para 1917, mas, gente, a Primeira Guerra Mundial acontece em 1914. E pensa, 1914 até 1917 já são 3 anos, sim, eu tive que parar um momento para fazer essa conta, mas enfim, sou de humanas. Mas enfim, 3 anos onde a guerra, tipo, 2 ficou num lenga-lenga, todo mundo começou a se ferrar, a Europa entrou numa questão econômica fodida, a Rússia não queria mais estar na guerra. Só que para isso eles tinham que derrubar o czar, né, a família Romanov. Sim, se vocês gostam de super-herói, vocês vão reconhecer esse sobrenome de algum lugar, mas enfim. A família Romanov, que era a família imperial ali da Rússia, acaba caindo e a gente tem a Revolução Russa, que eu não vou falar agora, eu deixo para falar isso em outro vídeo que é importante também, mas agora eu não vou entrar. Mas enfim, o importante é vocês saberem que aconteceu a Revolução Russa e isso depois vai combinar para a ascensão do socialismo na Rússia, enfim. Agora vocês entendem, né, por que a Primeira Guerra Mundial é tão importante nesses conceitos. Mas agora não é importante a gente saber o que foi a Revolução Russa. Vamos voltar. Então a Rússia, diante disso, né, depois da queda do imperador, eles mandaram o imperador lá pra puta que pariu, o novo governo russo que surge, ele faz um acordo com a Alemanha, aos panos, escondidos, né, dos aliados, tipo, a Inglaterra e a França não sabem desse acordo que a Alemanha fez com a Rússia. Esse acordo é chamado de Tratado de vou me ferrar agora, de Brest-Litovsk. Ai, o Marcão, gente, o Marcão fala esses nomes perfeitamente, eu não tenho essa capacidade. É o Tratado de Brest-Litovsk, que foi o acordo entre a Alemanha e a Rússia, que concordava que a Rússia ia sair da guerra e que a Alemanha não ia mais concentrar suas forças na Alemanha e que não ia mais naufragar navios estrangeiros que estavam chegando na Rússia. Beleza, com isso favorece muito a Alemanha, porque que nem eu comentei anteriormente, a Alemanha em questão estratégica ali de território era muito ruim, porque era a Rússia de um lado e a Alemanha, e a França aqui do outro, então ela era cercada por seus inimigos dos dois lados. Só que com a saída da Rússia, a Alemanha pode concentrar suas forças ali só do lado esquerdo, lá ali pro lado da Inglaterra e da França. Então isso é muito bom para a Alemanha. Então a Alemanha ali começa tipo assim, opa, a esperança brilha nos olhos da Alemanha, de que ela pode conseguir ali ter uma vitória. Enfim, só que em 1917 também, a gente tem a entrada do United States of America. Os Estados Unidos finalmente entraram nessa merda, né, gente? Eu amo falar que os Estados Unidos espera as coisas ficarem bem ruinzinhas para eles entrarem e se chamarem de heróis. Para mim, os Estados Unidos faz isso em todo momento. Eu não acho, né? Eles fazem, é um fato. Mas enfim, os Estados Unidos, eles entram na guerra, pelo amor de Deus, não pensem que é por uma questão humanitária. Nossa, gente, os Estados Unidos são tão bozinhos, eles queriam ajudar os aliados. Não, 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 não. Os Estados Unidos entram na guerra porque, que nem eu comentei, durante a guerra, os países eles começam a comprar, a pedir ajuda de outros países para suprimentos. E o principal país que fez isso foi os Estados Unidos. Gente, a Inglaterra, que era a maior potência mundial da época, estava devendo milhões de dólares para os Estados Unidos. Assim, estava devendo milhões de dólares para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficam numa questão ali, né? França e Inglaterra devendo para ele, e ele ficou assim, cara, né, depois da saída da Rússia, as coisas deram uma, fudeu, a Alemanha tá com chance de ganhar agora. Então, os Estados Unidos ficaram, opa, a Alemanha não pode ganhar, porque se o lado dos impérios centrais ganharem, a minha dívida com os aliados nunca vai ser paga, as dívidas nossas não vai ser paga, e aí eu vou me fuder.
Então, os Estados Unidos fala, vou ter que entrar na guerra, vou ter que entrar no conflito. E os Estados Unidos, gente, isso a gente vê muito em filmes, em séries. É legal porque a gente consegue relembrar isso. Tipo assim, nos Estados Unidos eram passados assim no cinema, sabe? Tipo, se aliste pra guerra, os Estados Unidos vão salvar os aliados, nós vamos salvar a Europa. Esse era o pensamento dos estadunidenses. E os pensamentos dos aliados, né, da Inglaterra e da França, também ficam assim, nossa, os Estados Unidos vão vir salvar a gente. Então, pela primeira vez na história, o exército americano pisa em solo lá em Liverpool, né? Lá na Inglaterra, e eles são tipo, se eu achar esse vídeo, se eu conseguir colocar, eu vou colocar aí pra vocês. Mas enfim, os soldados estadunidenses são aplaudidos pela população inglesa, tipo, eles são realmente vistos como heróis. Porque o que acontece, né, gente? Os americanos, eles chegam pra lutar na guerra, tipo, sem ter vivido 3 anos de guerra, então eles estavam bem descansadinhos. Eles não estavam passando por problemas econômicos, já que eles só estavam recebendo dinheiro durante toda essa guerra. Eles não tinham questões de revanchismo com nenhum país, então eles estavam ali muito bem, porque os outros países estavam totalmente quebrados durante a guerra, porque foram 3 anos de guerra árdua, que levou muito dinheiro, levou muito investimento. Então, né, os grandes impérios que a gente tinha em mente, né, Alemanha, Áustria-Hungria, já estava ferrada economicamente. Inglaterra não perde também, estava ferrada economicamente, França também. Então, os Estados Unidos chegam com uma grande vantagem ali. Eles estavam bem descansados, eles tinham muitas pessoas e eles estavam com aquele sentimento de início de guerra, onde toda a população queria ali entrar na guerra para tipo mostrar como os Estados Unidos era ali o grande salvador. Então, os Estados Unidos em 1917 entram na guerra. E isso é um grande baque ali para os impérios centrais, por causa que os Estados Unidos, eles já chegam ali e já conseguem dar uma freada na guerra, já começam a batalhar. E a gente tem como desculpa não, nossa, perdão, é que eu li aqui uma coisa e eu me perdi. Não, peraí, deixa eu beber um gole d'água que eu tô morrendo. Ui. Gente, eu falo muito, eu sofro, tá? Então, os Estados Unidos têm a entrada na guerra, mas claro, ele teria que ter uma desculpa para entrar na guerra. Ele não poderia entrar, tipo, falando assim, só tô entrando porque se os aliados perderem, eu vou ficar fudido porque eles estão com uma dívida comigo. Não, 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 não. Eles não podiam falar isso, então eles criam uma desculpa, uma justificativa que é o quê? Eles falam assim, olha, a gente vai entrar na guerra, por quê? Porque a Alemanha, ela acabou naufragando alguns navios estadunidenses, né? Que nem eu falei, o plano da Alemanha era naufragar diversos navios que estivessem chegando com suprimentos ali na França e na Rússia, e alguns desses navios eram estadunidenses. Pra você ter uma noção, já foram naufragados até navios, embarcações brasileiras que estavam chegando com café, por exemplo. Então, assim, várias embarcações eram derrubadas, não eram exclusivas dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos pegaram isso como justificativa para entrar na guerra. Então, eles falam assim, não, a gente está entrando na guerra porque a Alemanha derrubou das nossas embarcações, então a gente tem que entrar na guerra, porque eles chamaram a gente pra treta. Enfim, essa foi a justificativa deles. Então, agora a gente vai entrar na terceira fase da guerra, que é a ofensiva de 1918. Algumas pessoas, né, alguns historiadores não usam esse termo, né, a terceira fase da guerra, usam só como a ofensiva de 1918. Eu uso porque eu aprendi assim, todos os vídeos, quando eu aprendi Primeira Guerra Mundial, eu falava isso, então eu falo assim, mas não tá errado se você não falar, tá bom? Enfim, é isso. Esse ano foi finalmente o início do fim. Foi os últimos conflitos que a Europa ia enfrentar. Porque agora com os Estados Unidos ali dentro, a gente tinha ali um avanço, porque os estadunidenses começaram a realmente avançar, começaram a avançar além das trincheiras. A guerra voltou a ser meio que uma guerra de movimento, assim, os países realmente começaram a sair das trincheiras e falar, cara, é agora ou não é agora que a gente vai derrotar essa merda. Então, enfim, a Alemanha
Mas a Alemanha também não tava pouca bosta, né? Ela também tentou, sabe, nessa ofensiva de 1918, que nem eu falei, é agora ou nunca, eles estavam com esse pensamento. Então a Alemanha, ela vai em direção à França, ela consegue ali, sabe, chegar, conquistar algumas partes, mas ela se encontra com diversos soldados estadunidenses. Uma coisa, gente, que a gente tem que ter em mente é que, tipo, pra vocês terem uma noção, chegava aproximadamente 3.000 homens estadunidenses a cada mês ali na Europa. Então, realmente, chegava muita gente dos Estados Unidos. Então, ali, quando a Alemanha chega na França, a gente teve uma guerra que foi conhecida como a Segunda Guerra de Marnes, que foi uma batalha ali entre a Alemanha e a França com a ajuda dos Estados Unidos. A Alemanha não teve sucesso, porque, como eu falei, os Estados Unidos estava, tipo, muito topzão, eles estavam cheios dos armamentos, eles estavam com diversas coisas a favor deles, então eles conseguiram vencer a Alemanha. E quando eles vencem a Alemanha agora, aqui nessa segunda Batalha de Marne, a gente tem as últimas ofensivas. A gente teve, como foi conhecida, a ofensiva dos 100 dias, onde, que nem eu falei, aquele pensamento é agora ou nunca. Todos os aliados, Inglaterra, França, agora Estados Unidos, concentram todas as suas forças para a Alemanha. Então, aqui na ofensiva dos 100 dias, a gente já tem a rendição de alguns impérios. A Bulgária, ela é assim, gente, diversos outros países, né, que eu acabei não comentando o nome deles, porque agora no momento não é importante, foram se aliando cada um de um lado. A Bulgária, ao longo ali da guerra, acabou se aliando aos impérios centrais. Então, o primeiro a se render é a Bulgária, em seguida o Império Otomano e depois o Império Austro-Húngaro. A ofensiva dos 100 dias continuou acontecendo e o último país que faltava para se render era a Alemanha. A Alemanha não queria se render. O que aconteceu? A população alemã não aguentava mais a guerra, ela não aguentava mesmo. Então, o que acontece? A população alemã, ela ali, parecido com o que aconteceu na Rússia, ela se une para derrubar o imperador alemão, para ele, tipo, mano, vaza daqui, a gente não te quer. Então, assim, eles começam a fazer diversas manifestações. O imperador alemão tenta repreender a população, sabe? Tipo, tenta repreender com a ajuda dos policiais, dos militares, mas eles não conseguem, a população está totalmente revoltada. E por uma pressão militar, o imperador alemão acaba fugindo, fazendo da Alemanha se tornar uma república. E quando ela se torna uma república, o primeiro-ministro alemão, ele assina o acordo, né, para acabar com a guerra, e ele vai assinar o Tratado de Versalhes. Então aqui a gente tem finalmente ele se rendendo. A Alemanha finalmente se rende, eu tô fazendo aspas porque vocês já vão entender, se rende para os aliados. Então, felicidade, vitória dos aliados, a Europa entra numa comemoração, finalmente acabou a Grande Guerra, finalmente acabou essa guerra interminável, onde a gente teve mais de 13 milhões de mortos. Só que assim, né, para fechar com chave de ouro, o que os aliados fazem depois da vitória? Eles resolvem fazer o Tratado de Versalhes. Peraí. Enfim, nossa, eu sinto a dor agora de um professor que fica falando durante 2 aulas seguidas, coitado. Enfim, o Tratado de Versalhes era um tratado que falava que toda a culpa da guerra era da Alemanha. Algo legal de citar é que o presidente dos Estados Unidos, ele não queria que o Tratado de Versalhes tivesse essa pegada, que colocasse toda a culpa na Alemanha. Ele queria que fosse uma guerra sem vitoriosos e sem vencidos, para tipo, não gerar aquele pensamento de revanchismo e começar tudo de novo, né? Que foi aquele início da Primeira Guerra. Se eles tivessem escutado ele, né, tanta coisa seria evitada, mas não, né? Isso daqui é uma coisa importante de ver. Porque, vamos ver o Tratado de Versalhes. Os aliados pegam, falam que toda a culpa da guerra é da Alemanha e exclusiva da Alemanha. Eles fazem severas repressões contra a Alemanha, então, tipo, eles têm que pagar diversas indenizações. A França pede a devolução
de Alsácia-Lorena, aquele território, sim, aquele território lá da unificação da Alemanha que ela pegou. Você sente aqui o ego de tipo assim, me devolve o meu território. Você tá vendo aqui que é realmente, tipo, totalmente uma questão de interesse próprio. Não tem nenhuma questão assim de, tipo, eles pensando diferente, sabe? Tipo, nossa, a gente enfrentou essa guerra, agora vamos ter um pensamento diferente, sabe? Vamos, sabe, lutar por outras coisas, não vamos se enfrentar nisso de novo, não. Aqui a França mostra claramente como aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento que gerou a Primeira Guerra Mundial tá aqui, claramente, ele ainda existe. Tipo, eles pedem a devolução de Alsácia-Lorena. Eles tiram todas as colônias da Alemanha. Então, assim, a Alemanha fica ainda mais. A Alemanha que já estava endividada, porque ela vai ter que pagar diversas indenizações para os aliados, diversas. Perdi, nossa, esqueci o nome agora, peraí. Não vou lembrar, mas enfim, diversas coisas que eles estavam devendo para outros países, porque assim, que nem a Inglaterra e a França estavam devendo para os Estados Unidos, a Alemanha devia para outros países também. Então, enfim, ela já ia ter que pagar tudo isso, já ia ter que pagar essas indenizações, ainda foi retirada as colônias dela. Como que ela ia conseguir fazer as produções, sabe? Enfim. E a gente também tem proibições militares. A Alemanha não ia poder ter tal número de soldados, a Alemanha não poderia produzir mais que tantas armas, então realmente a Alemanha vira um cachorrinho dos aliados. E uma coisa muito importante aqui é que, não, enfim, eu deixo isso para concluir, porque fica legal na conclusão, vou ser bem dramática, mas enfim. Também no Tratado de Versalhes a gente tem a criação da Liga das Nações, que seria uma antiga ONU, né, que, olha que hipocrisia. A Liga das Nações era para garantir a paz mundial. Spoiler, 10 anos depois, Segunda Guerra Mundial começa, mas enfim. Obviamente ela fracassou, né, porque acabei de dar um spoiler, a gente vai ter Segunda Guerra Mundial. E assim, gente, a Liga das Nações, ela primeiro não ia conseguir garantir a paz mundial nunca, porque que nem eu comentei, o sentimento mesquinho dos países ainda continuava, sabe? Tipo, a primeira coisa que a França pede no Tratado de Versalhes é a devolução do território. Tipo, é um sentimento mesquinho, sabe? Enfim. E agora, para a conclusão da matéria, finalmente a gente tem a Alemanha. Quem não gostou nada desse tratado, obviamente, foi a Alemanha, mas principalmente a população alemã. Porque por mais que eles derrubaram o imperador e tal para se renderem para a guerra, eles não concordaram com o Tratado de Versalhes. Eles acharam um absurdo o que fizeram com eles. Uma vez que o Tratado de Versalhes foi assinado pelas costas da população, né? O primeiro-ministro foi lá assinar, sendo que ainda tinham pessoas guerreando nas trincheiras, ainda tinham soldados alemãos guerreando, ainda tinha diversos conflitos acontecendo. Então, tipo assim, a Alemanha, na teoria, nunca se rendeu. Uma vez que os aliados nunca chegaram no território alemão, eles nunca chegaram realmente a invadir a Alemanha e ali obrigar uma rendição. Isso nunca aconteceu. Então, na mente da população alemã, tipo assim, isso foi totalmente uma coisa política. Os políticos alemães, meu Deus, os políticos ali, eles já estavam demonstrando que eles não seriam bons o suficiente e que eles ferraram a Alemanha. Isso é um pensamento importante, porque o que acontece? A gente tem, primeiro, antes de eu concluir, porque eu quero que essa seja a minha última frase. Enfim, conclusão da Primeira Guerra Mundial, a gente teve mais de 13 milhões de mortos, a gente teve os Estados Unidos sendo a maior potência mundial, então a gente tem o fim da maior potência mundial sendo a Inglaterra. A Inglaterra perdeu seu posto e agora a maior potência mundial é os Estados Unidos. E a gente também tem um aumento de rivalidades. E uma coisa interessante, né, é que a Primeira Guerra Mundial ela começa ali por uma reafirmação dos países, porque na teoria quem vencesse a guerra ia ser o grande, o melhor de todos, ia ser quem ia mandar no negócio. E no final de contas não foi nenhum país da Europa que conseguiu, foi o lindo Estados Unidos. Nesse momento eu pago 100 pau para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês são incríveis, só nesse momento, enfim. Agora vamos concluir. A população alemã fica totalmente desolada, totalmente fodida. Um alemão na época não ia conseguir, sei lá, comprar um pão. Eles estão totalmente em caos, a população passa fome e eles culpam os políticos.
Então, uma vertente muito forte começa a crescer na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. E aqui eu já vou usar o nome Primeira Guerra Mundial, enfim. Eles começam a culpar os políticos e uma pessoa começa a ascender na Alemanha, que foi um mensageiro da Primeira Guerra Mundial, que acabou em um momento das batalhas sendo afetado por um gás químico, que era o gás de pimenta, e ele se afastou das guerras e virou um político. Ele começa a ascender na Alemanha e falar como esses políticos que agora surgiram depois do imperador eram horríveis e que a Alemanha foi totalmente destruída sem motivo, sendo que a Alemanha nunca foi derrotada, sendo que a Alemanha era sim a grande vencedora da guerra. E essa pessoa que eu tô falando é ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler, que vai chegar e a gente vai ter a ascensão do nazismo e blá 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 blá, Segunda Guerra Mundial. É isso, gente, beijinhos, ficam com essa, durmam com isso agora. Beijo pra vocês. Se vocês não entenderam alguma parte do que eu falei, por favor, me mandem mensagem. Mesmo se você não tem intimidade comigo, pode mandar, eu respondo. Eu sou um amorzinho. A única coisa que eu peço em troca é que você me compre um lanche, mas só isso. Enfim, acabou a Primeira Guerra Mundial, graças a Deus, porque eu já tô sem voz. E é isso. Beijo, gente. Eu ia falar amo vocês, mas às vezes tem alguém que eu não amo aí, então eu não vou falar isso. Tchau, gente. É isso. Acabou, graças a Deus. Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A Itália, eu comecei a falar e eu esqueci de falar essa parte. A Itália, ela permanece neutra no início da guerra. Só que o que acontece? Vocês provavelmente já devem ter ouvido essa piada em algum lugar, se não estou contando ela. A Itália é a maior vira-casaca das histórias, porque ela sempre acaba mudando de lado durante a guerra. E isso acontece pela primeira vez agora na Primeira Guerra Mundial, porque, que nem eu comentei, a Itália, ela era aliada dos impérios centrais. Só que o que acontece? A Inglaterra acaba fazendo diversos acordos com a Itália, prometendo para ela que daria colônias, que daria riquezas, que daria terras. E aí, com essas promessas, a Itália, desfaz a aliança com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro e vai pro lado dos aliados, né? Isso acontece um pouquinho mais pra frente na guerra, só que eu esqueci de falar isso no vídeo, enfim, porque eu dei uma resumida nas batalhas, então eu acabei não falando da interação da Itália no momento das batalhas, por isso que eu acabei esquecendo essa parte. Mas, por favor, isso é muito importante. A Itália muda de lado no meio da guerra. Ela antes era dos Impérios Centrais, a Inglaterra literalmente compra a Itália, fica pro nosso lado que eu te pago um monte de coisa, e aí a Itália vai pro lado dos aliados. Então, acontece uma traição ali nos Impérios Centrais, que sim acaba dando uma desestabilizada ali nos Impérios Centrais. É um momento na guerra que realmente dá meio que uma virada, sabe? Esqueci de comentar, desculpa.